Boa noite novamente. Boas-vindas. O pessoal está chegando, mas podemos ir começando, né? Primeiro, agradecer ao Pedro por ter aceitado o nosso convite. Essa é uma conferência do Lattes FIP Cerrado, Racismo e Violência do Indivíduo à Estrutura. Aqui estão presentes os pesquisadores do Lattes FIP Cerrado, Tiago Ravanello, eu, Erivelto, Luciana Salum. Olá, boa noite. E Clarice Paulon, por enquanto só, né? Apresentar vocês e passar a palavra para o Erivelto, para ele falar um pouquinho sobre o laboratório para vocês, antes de passar a palavra para o Pedro, tá bom? Erivelto. Oi, pessoal, boa noite. Dá para ouvir? Bom, eu queria rapidamente apresentar, né, o Laboratório de Interesse Social do FIP do Centro-Oeste, que tem como sigla o Lattes FIP Cerrado. Mas, Erivelto, está bem baixinho. Eu não sei se é só no meu. Está bem baixinho o seu som. Peraí, melhorou? Porque esse fone de hoje tem... Bom, o sentido, né, do laboratório basicamente promover e fomentar investigações dessa interseção entre teoria social, filosofia e psicanálise, né? A gente pode dizer que, do ponto de vista histórico, a psicanálise forneceu, né, uma série de conceitos importantes para a crítica social, né, que foram importantes para se repensar não apenas, né, os fatores que levaram à constituição de uma série de restrições, as expectativas de autorrealização dos sujeitos, né, quanto também vias para se pensar a transformação dessa realidade, né? Bom, é claro que, dentro das perspectivas do trabalho do nosso laboratório, a psicanálise ela mesma não é uma instância, a gente poderia dizer, isenta, né, de compromissos com as forças sociais que configuraram essa realidade que nos cabe criticar e, sobretudo, transformar. Nesse sentido, a psicanálise deve ser capaz de refletir sobre seus compromissos teóricos e práticos, né, com fenômenos como o sexismo e mesmo o racismo, né? Daí o sentido de uma atividade como essa de hoje. Então, eu já aproveito a palavra e queria agradecer, né, a disponibilidade do Pedro de fazer essa conferência. Ela é uma espécie de abertura, digamos assim, né, das atividades do laboratório esse ano. Esse ano que a gente tem aí uma perspectiva de retomada dos trabalhos, já que o laboratório foi institucionalizado em dezembro, né, de 2019, e quando a gente estava começando a programar uma série de atividades ali, né, em março de 2020, veio a pandemia. Então, esse é o momento, digamos assim, talvez de uma retomada, né, sobre novos moldes assim, do trabalho do laboratório, né? Então, a gente está fechando em algumas iniciativas e, em breve, quando elas tiverem tomado forma, a gente vai divulgar. Tá bom? Então, boa noite a todos e boa conferência. Obrigada, Erivelto. Então, uma retomada das atividades, a primeira atividade do ano, em breve, né, pelas redes sociais também vocês ficam sabendo da nossa programação de ciclo de debates e outras atividades do laboratório. Queria agora apresentar o Pedro Ambra. Pedro é professor do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, possui graduação em Psicologia pela USP, mestrado e doutorado em Psicologia Social pela mesma instituição, com dupla titulação pela Universidade de Paris. Pedro é autor e organizador de vários livros com discussões muito importantes na área, tem feito pesquisas e contribuído muito para discussões fundamentais. E hoje estará aqui conosco. Então,
sem mais demora, Pedro, passo a palavra para você, agradecendo uma vez mais você ter aceitado o nosso convite. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês mais uma vez, né? Acho que a última vez tem foi no começo da pandemia, talvez. Principalmente porque, enfim, temos muitas afinidades intelectuais, admiro muito o trabalho que vocês têm feito aí no lado CIP Cerrado. E, enfim, vou apresentar aqui algumas ideias, espero que elas possam ter alguma coesão, né? Porque é uma daquelas situações que eu mandei o título, né, para a Viviane algum tempo atrás, e a hora que eu fui sentar para preparar, eu falei, meu Deus, eu acho que não tem nada para dizer sobre isso, eu não trabalho com violência. Então, por conta disso, eu vou partir dessas questões, vou propor uma coisa meio esquemática aqui em dois, e depois caminhar por mais conhecido, né? Bom, eu acho que, enfim, talvez escrevendo, pensando nas coisas, e no meio do caminho, né, aconteceu na semana passada, né, 6 dias, o caso que provavelmente vocês devem ter tomado conhecimento do Genivaldo Santos, né, que foi morto por asfixiamento na parte de trás de uma viatura, né, são cenas muito chocantes, cenas muito extremamente violentas, né. Agora, eu acho que nossa tarefa é tentar, entre outras coisas, né, poder, e claro, né, é um caso que ele é paradigmático por algumas razões. A primeira é porque ele, claro, expõe, né, o tipo de violência, né, exercido pelas forças, pelo braço armado do Estado, né, no caso a Polícia Rodoviária Federal. Segundo, expõe que essa violência, essa agressividade, ela é articulada a uma espessura racial e também a um certo lugar destinado ao sofrimento mental. Mas ainda fala de um caso que quero crer que a gente pode concordar que não é um caso isolado. Pois bem, mas esse tipo de cena, ele tende a nos convocar a uma explicação, né? Eu analisaria, né, isso que a gente, a princípio, pode chamar de violência em duas frentes, né? Uma, eu chamaria de agressividade. Categoria essa que, aos ouvidos lacanianos, vai lembrar muito rapidamente a lógica especular, né, própria ao campo imaginário. Ou seja, essa cena, como muitas outras, né, que a gente vai tendo notícias de violência no Brasil, ela é extremamente agressiva, ela reduz a subjetividade, reduz o corpo do outro a algo que é resumido, por exemplo, né, a partir da lógica do homo sapiens, de um corpo que matava, mas especificamente no campo imaginário, trata-se de atacar algo no outro que pode dizer respeito a mim, pode ameaçar minha integridade, né? A lógica clássica do narcisismo das pequenas diferenças, né? Já conhecido desde do Freud. Então, essa cena, ela contém esse tipo de agressividade. É necessário um quanto de força, é necessário um quanto de agressividade, de tentativa de destruir o outro para que isso seja possível, né? Essa agressividade, ela é, entre outras coisas, constitutiva do humano, pelo menos do humano tal qual a psicanálise o concebe, né? Não há uma hipótese de subjetividade que seja alijada do campo imaginário e, portanto, dos efeitos de violência e de tendência à unificação, por um lado, e à destruição daquilo que escapa da lógica unitária, por outro, né? Trata-se de uma experiência que eu diria que ela é
individual de agressividade, ou seja, ela captura, ela pode ser explicada a partir do que se passou com aquelas pessoas, né? No caso, aqueles dois policiais. Esse é um tipo de justificativa, né, que eu estou trazendo nesses termos para mostrar que elas são... A agressividade, ela pode ser usada para justificar ou explicar, né, esse tipo de violência. Por quê? Porque ela reduz aquilo que aconteceu e acontece a uma reação individualizada, especular. Ou seja, por exemplo, né, quando coisas como essa acontecem, falando assim da violência policial, né, por exemplo, quase sempre as justificativas conservadoras são do tipo, não, são maçãs podres. São pessoas que estavam vivendo uma situação de estresse, né? Eu trabalhei, né, junto com a Clarice um tempo no Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né, GCM, e a gente observava, né, que havia um certo discurso quando a gente tocava nas questões do excesso, assim, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se não me engano, é a Cláudia. A gente observava, né, na narrativa dos guardas que esses excessos de violência, no caso contra a população lá da Cracolândia, eram reputadas a problemas em casa, perdeu a cabeça, muito estresse, etc. Ou seja, individualizando, justificando aquela atuação. Claro que, ponto esse, vejam vocês, que não vale só para expedientes de violência policial ligados ao racismo, né? Mas vale igualmente, por exemplo, para a violência contra a mulher, né? Daí, bom, o cara tava bêbado, então isso é uma covardia, isso não se faz, bater, entende? São formas de pensar a violência do ponto de vista individualizado. Agora, eu não vou tratar disso, né? Eu vou tratar daquilo que talvez a gente possa chamar de violência com V maiúsculo, na medida em que ela depende de ela, digamos, se vale da agressividade, mas ela, sobretudo, depende de um sistema de reconhecimento. A violência pode ser descrita, portanto, nesses termos esquemáticos que eu gostaria de propor, como uma organização social da agressividade. Ou seja, a violência em si, ela só é possível porque o outro, ou os outros, são subjetivamente transformados em matáveis, violentáveis, né? Ponto que vem sido trabalhado assim, pelo pensamento contemporâneo a partir, por exemplo, da noção de necropolítica, né? Do Mbembe, ou do Homo sacer, do Agamben, já um pouco antes, né? Ou seja, há um discurso, uma estrutura social que chancela determinados tipos de violência e organiza determinados tipos de agressividade e organiza a sua expressão social, certo? A isso eu acho que daria para chamar de violência, né? Se é verdade que a agressividade ela pode ser considerada como constitutiva dos humanos, a violência ela tem uma espessura necessariamente social e histórica, ou seja, cada sociedade produz as suas formas próprias de violência e de reconhecimento da violência, ou seja, né, há agressividades que não são tomadas como violência para boa parte do corpo social. Isso tudo eu acho que com isso a gente consegue dar um passo a mais em relação à leitura da violência como pura agressividade, né? A Giovanna Scarpari, que é uma orientanda minha de mestrado, ela tem trabalhado essas questões que tem adolescentes em conflitos com a lei, e ela usou um episódio do Black Mirror, que acho que explica bem esse tipo de coisa que eu estou chamando de violência, que é um episódio que eu não lembro o título, mas ficou conhecido como o episódio das baratas, né? No qual você tem, basicamente, né, uma realidade de ficção científica, como são os episódios do Black Mirror,
e há soldados que precisam matar uma colônia de baratas que está infestando o prédio. Eles usam equipamentos super tecnológicos e tal. E, em determinado momento da trama, um dos personagens, um dos soldados, ele começa a ter visões. Eles usam um capacete e ele começa a ver pessoas no lugar de baratas, né? Qual que é o final aqui? Desculpe o spoiler para quem não assistiu. Esse capacete tecnológico ele foi criado pelo governo para transformar pessoas em baratas para quem mata, né? Ou seja, essa desumanização, essa imaginarização da abjeção, ela é necessária para que determinados expedientes de violência se coloquem como tais, né? Ou seja, e notem, a violência, nesses termos, ela não necessariamente precisa levar à morte, né? Eu acho que um outro caso igualmente recente é do Jonathan Santos, que é um adolescente de 18 anos, que foi arrastado por uma moto da PM, né? Aqui em São Paulo. E é uma cena violentíssima, ainda que pareça menos agressiva, né? Veja, por quê? Porque tem vários elementos ali. Primeiro, você tem uma representação pictórica, assim, que remete a expedientes coloniais, né? Uma pessoa preta sendo arrastada, né? Você tem passageiros ironizando a cena sem ver a violência. Os passageiros que estão filmando, né, de longe a cena, falam, olha, parece um escravo. Violência essa que, portanto, conta com um regime de legitimidade social que, evidentemente, é pautado por 2 pesos e 2 medidas, né? O cara estava levando ali maconha na mochila e o Perella, que estava, né, da família que tinha um helicóptero de 450 quilos de pasta de coca, é deputado, né? Ou seja, essa diferença na incidência da agressividade pode ser reputada, nomeada como violência, né? Ora, contudo, né, a gente ainda assim precisaria verificar, né, se esses casos, né, essa divisão que busca pensar a articulação entre racismo e violência, ou o que seria o racismo no Brasil, a gente precisaria ter um pouco mais de certeza se o indivíduo, né, ele seria a causa ou o efeito do racismo. Adianto a vocês que a minha perspectiva aqui é que a gente erraria ao considerar o indivíduo como causa do racismo, né? Por 2 conjuntos de razão. Um primeiro diz respeito propriamente à psicanálise. Por quê? Porque a gente pode ter uma certa leitura da teoria da prática psicanalítica como, e claro, isso está, digamos, esboçado em Freud, mas a gente consegue ver a radicalidade desse tipo de postura no Lacan, como uma saída do indivíduo, né? Ou seja, a psicanálise ela faz essa migração, né, de uma teoria sobre o humano para uma teoria sobre o sujeito, tentando se afastar desse risco de tomar aquilo que se considera humano como um recorte indivisível, indivíduo, né? Veja, essa ideia, né, de que é impossível pensar o humano a partir da psicanálise como um indivíduo está presente, por exemplo, no Freud, esboçado no Freud, na psicologia das massas e análise do eu, em certa medida. Ou seja, várias reflexões sobre, por exemplo, a identificação só são postas em marcha a partir do momento em que considera-se uma espécie de indistinção entre indivíduo e social, né? No Lacan, isso fica mais evidente, por exemplo, quando a sua bandeira, digamos assim, né, primeira ali no projeto de retorno a Freud, era
uma crítica à chamada psicologia do eu, ou seja, uma psicologia que individualizava o que seria a experiência psicanalítica, né? O Lacan critica essa ideia de que o indivíduo seria o início e o fim do tratamento, inclusive porque ele seria triangulado com o ego do próprio analista, toda aquela crítica à ideia do Balint e assim por diante. O fim de análise poderia ser, portanto, concebido como uma libertação do indivíduo, né? A ideia do fim da análise como a divisão do eu para um sujeito esse que seria marcado pelo outro, né? E aí essa crítica do indivíduo, né, que existe no nível clínico, ela, evidentemente existe também no nível teórico, ou seja, o sujeito lacaniano é um sujeito pensado como efeito de uma estrutura que o antecede, uma estrutura que não tem, por definição, como ser individual, seja porque ela é pensada pela antropologia, através das estruturas do parentesco, seja porque ela é pensada a partir da linguagem. Então, o sujeito é, sobretudo, um efeito dessa estrutura, a gente considerando ela como, por qualquer uma dessas duas vias, né? Contudo, eu acho que essa crítica ao indivíduo, por mais que ela tenha, sei lá, uma série de comentadores que conseguem especificar como ela acontece no nível clínico para o Lacan, e também como ela acontece no nível teórico, me parece que ainda falta um trabalho que possa mostrar que essa crítica ao indivíduo seja também válida no nível social, porque isso não, enfim, há vários trabalhos contemporâneos, né? Acho que o Lacip se insere nessa toada, mas o próprio Lacan não deixa isso claro. Na verdade, não é que deixa isso claro, acho que é no limite do Lacan mesmo, né? Ou seja, como pensar uma crítica ao indivíduo que possa remeter diretamente ao campo social. Aí eu volto para o racismo por uma questão metodológica, sobretudo. Acho que a forma mais interessante, assim, e explícita para pensar esse fenômeno no Brasil, ela pode ser encontrada nas definições de racismo propostas pelo Silvio Almeida, né? Importante jurista, que tem um livro introdutório, mas muito, muito rico, a meu ver, né? Chamado Racismo Estrutural. O Silvio separa o racismo em 3 níveis, ou 3 definições sobre o que seria o racismo. A princípio, há o racismo individualista, né? Ou seja, a gente tem de novo aqui, e ele vai fazer uma espécie de crítica a esse nível individualista, dizendo que ele é extremamente insuficiente para dar conta do problema do racismo. A saber, quando a gente trata, né, problemas de racismo como problemas individuais, né, do tipo, fulano fez aquilo porque ele é desrespeitoso, ele é preconceituoso. No Brasil não existe racismo, tem uma outra pessoa que é racista e essa pessoa deve ser criticada, não pode fazer isso, que feio. Ou seja, essa lógica, essa forma de pensar o racismo, que o reduz a uma questão individual, uma questão de escolha, se quiserem, ela quase sempre se coaduna com discursos de uma lógica conservadora, né? Porque a partir dessa ideia, o racismo seria uma expressão pontual de uma ou outra ocasião esporádica no qual ele existe, né? Muitas vezes esse discurso vem associado, hoje talvez menos, né, com a ideia de que não, lá nos Estados Unidos tem racismo, lá eles segregam, aqui no Brasil não, né? Lógica pautada pelo conhecido mito da democracia racial. Esse nível, ele quase que não permite um atravessamento, né, radical, uma modificação radical do teu racismo, porque ele conta exclusivamente com saídas jurídicas e individualizadas. Um segundo nível proposto pelo Silvio
é o nível institucional. Ou seja, e ele, claro, representa um avanço em relação à lógica meramente individualista, na medida em que ele localiza, não mais nos sujeitos, mas em determinadas instituições e formas de vida localizadas, a reprodução do racismo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em políticas afirmativas, né? Cotas para universidades, equiparação salarial e assim por diante. O que elas são? Ora, elas são um signo de que, a despeito das individualidades, há uma reprodução do racismo. Não é? E, portanto, sua forma de tratar deve ser igualmente institucional. Certo? Em outras palavras, né? A despeito das individualidades, as instituições vão tender, por exemplo, a pagar menos salário para as mulheres. Se a gente quiser fazer aqui um paralelo entre a questão do racismo e do sexismo. Então, é necessário que haja políticas afirmativas, porque o problema do racismo não é mais localizado no indivíduo. A saída aqui, ela continua refém de uma lógica jurídica. Ela continua refém de uma lógica de modificação que se ampara, em certa medida, no sujeito de direito. A princípio, né, à primeira vista, isso não é um problema, né? A gente precisa do direito, a gente precisa de uma Constituição. Acho que poucas pessoas discordariam disso. Contudo, né, a crítica jurídica mais radical, mais avançada, ela vai ver um problema, um limite no próprio Estatuto do Sujeito Jurídico. Né? Por quê? E aqui eu vou me valer do pensamento do jurista russo Eugênio Pachucanes. Pachucanes tem uma lógica, a meu ver, bastante radical, mas que vai para a raiz mesmo do problema, que é o sujeito do direito, ele não pode ser reformado, ele não pode servir para fins de direitos humanos. E ele dizia isso por quê? Porque ele estava no contexto soviético pós-revolucionário, né? Ascensão ali do que viria a ser o stalinismo, e a lógica, né, da transição socialista entendia que o direito era puro, e a partir do momento em que o proletariado sobe ao poder, ele pode pegar o direito e usar para defender os interesses da maioria, da classe trabalhadora. O Pachucanes dizia não, isso é impossível. Por quê? Porque o sujeito de direito, ele é uma abstração da qual eu tiro toda a verdade, eu tiro toda a materialidade das pessoas, crio uma instância abstrata que tem como finalidade única a troca de mercadorias. Veja que esquisito. O Pachucanes entende que essa ideia de um sujeito que tem direitos, né, e é um sujeito que é completamente abstrato, né? A gente tem as pessoas que defendem, por exemplo, né, voltando à questão da interseccionalidade, para falar de gênero, né, o Estatuto do Nascitudo, né, são pessoas que acreditam que o feto deve ser defendido pelo sistema jurídico, ou seja, não é humano, mas pode ser. Né? O Estado, a pessoa jurídica, né, ela não é uma pessoa de carne e osso, mas ela tem um estatuto jurídico. Pachucanes entende que essa equivalência de coisas que são altamente diferentes ao redor de um mesmo sistema jurídico, ela é o que baseia o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo só existe, ele só pode existir na medida em que os sujeitos forem tornados virtualmente iguais. Ou seja, é preciso para a reprodução capitalista que a Amazon, ela seja igual ao Pedro.
que é igual ao João, e todo mundo pode vender a força de trabalho igualmente para a Amazon, ela pode comprar, a gente é livre para fazer isso. Só a abstração jurídica de um sujeito vazio, ele está debatendo aqui com Hans Kelsen, por exemplo, né, que é o pai do positivismo jurídico, e propõe essa ideia de um sujeito amplamente abstrato e portanto, caminha para uma lógica que o direito não versa mais sobre o justo, mas exclusivamente sobre a norma jurídica. O que eu quero dizer? Que a lógica do direito numa sociedade como a nossa, ela tende, no limite, sempre à conservação das nossas formas de violência. Vou dar um exemplo mais concreto em relação a isso. Por que no aniversário da Princesa Isabel, nos últimos anos, né, os grupos de direita exaltam a Princesa Isabel? Não sei se vocês acompanham redes sociais. Todo aniversário da Princesa Isabel, os grupos de direita falam: nossa imperatriz, amamos a Princesa Isabel. Por quê? Porque, para eles, a Princesa Isabel é o exemplo, né, de direitos humanos. Ela proclamou a abolição da escravidão. Certo? Os grupos que lutam contra o racismo no Brasil têm reticência em relação tanto a isso quanto à data da abolição da escravidão, né? E tomam para si o 20 de maio, né, a data da morte de Zumbi dos Palmares, como a data da consciência negra. Por que existe essa oposição? Ora, porque o ato de abolição, ele é um ato que institui a igualdade jurídica e, portanto, um novo regime de desigualdade, já que você não teve reparação histórica. Você virtualmente, da noite para o dia, diz que pessoas pretas são livres, sem nenhum tipo de condição material para que essa liberdade se exerça. E anos mais tarde você começa a trazer mão de obra da Europa enrolada num discurso de embranquecimento. Ou seja, é apenas por essa suposta liberdade trazida pelo sujeito de direito que a reprodução do racismo se deu no Brasil, não mais pela lógica da ação direta no corpo, mas pela lógica do branqueamento. Pois bem, então fecho esse pequeno parênteses para dizer que as nossas formas de tratar racismo pela via individualista ou pela via institucional encontram esse limite. Silva Almeida propõe, por fim, uma última categoria, né, que seria o racismo estrutural. Né? Na sua concepção, as instituições, sejam elas quais sejam, né, a ONU, vamos falar do contexto do Brasil, né, qualquer comissão de direitos humanos, a universidade, etc., as instituições, a polícia, elas não conseguem ser algo diferente do que é a própria sociedade, elas são a expressão da estrutura social. Se a sociedade ela tem o racismo como intrinsecamente ligado às suas entranhas, à sua origem, é impossível, é estruturalmente impossível que as instituições possam expressar alguma coisa diferente disso, a não ser em certos termos de contradição, certo? Daí que o Silvio negrita que a demanda por representatividade ela é insuficiente. Nesse ponto ele concorda com a Butler, por razões diferentes. Né? Não basta que a gente esteja melhor representados na política. Um exemplo bastante cotidiano disso, para quem, como eu, ainda é refém da TV aberta, são as propagandas políticas que começam a rolar dos partidos. Não sei se vocês acompanham. Todos os partidos de direita e de centro, que é de direita, estão com propaganda sobre as mulheres na TV. A importância da mulher na política. Vamos fazer a transformação. Né? Partidos que apoiam o Bolsonaro. Ou seja, essa representatividade, o nosso Congresso atualmente é o Congresso que tem mais mulheres, é o Congresso que mais está com o direito da mulher, do ponto de vista do que poderia ser. Ou seja, essa ideia jurídica, essa ideia representacional, essa ideia do que pode ser feito, sei lá, primeiras definições,
ações afirmativas não é suficiente, porque, no fundo, o direito serve ao Estado, e a função do Estado não é proteger direitos humanos, nunca foi. A função do Estado é garantir a concentração de renda. Né? Eu sei que eu estou usando termos meio old school, meio marxistas, mas é porque é disso que se trata mesmo. A contemporaneidade vai deixando isso mais explícito. Então, a gente precisa ter um pouco de sangue frio, né, em achar que o Estado, na forma atual da nossa sociedade, ele tem condições estruturais de defender os direitos no que tange à estrutura, no que tange ao individual e ao institucional, é possível. No que tange ao estrutural, não nessa montagem, não nesse regime. Aqui o paralelo é um paralelo com um tratamento psíquico, né? Para a gente poder começar a voltar para a psicanálise. A gente pode tratar, lembrar lá da narrativa freudiana, a gente pode tratar os sintomas, né? Seja com hipnose, seja com método catártico, seja com medicação. A forma individual ou institucional de tratamento do racismo consegue fazer isso. Mas aquilo que a gente pode chamar de psicanálise, né, com a boca cheia, com P maiúsculo, não pode se contentar com isso. O tratamento psicanalítico é um tratamento que tende a tocar a estrutura. Um tratamento que tende a conduzir o sujeito à raiz histórica que constituiu uma alienação que promove aqueles sintomas. É isso que diferencia a psicanálise de qualquer outra coisa. Né? Percebam que, quando eu uso isso que parece anedótico, um exemplo, né, eu faço uma ultrapassagem meio perigosa. Né? Por quê? Porque eu estou usando uma lógica clínica para pensar uma categoria social. Né? Isso é possível? Adianto a resposta, sim. E quero trazer aqui alguns exemplos de como isso foi feito para pensar a questão racial no Brasil. Essa costura entre esses níveis, né, ou melhor, aquilo que talvez em base assim, essa questão estrutural, pode ser considerado até um quarto nível, não frontalmente tratado pelo Silvio, mas que é o nível histórico. Não é? Por quê? Porque, não vou entrar nisso aqui, mas não acho que seja proveitoso, porque, no fundo, Lacan não trabalha dessa forma, que a gente pense em uma oposição entre estrutura e história. Né? Elas, uma, digamos, dá as condições de visibilidade da outra, em certa medida. Por que eu digo isso? Para voltar a esse paralelo clínico, que eu gostaria de defender aqui. O Freud, lá no Construções e Análise, né, um dos últimos textos do Freud, 1937, ele vai terminar o texto de um jeito muito curioso. Ele vai juntar neurose e psicose. Os lacanianos adoram separar, né? Não, neurose é recalque, psicose é fraturosão. Eu vou fazer aqui isso daqui a pouco. Mas o próprio Freud, ele fala, olha, eu diferenciei os dois, mas ambos têm uma coisa em comum. Por quê? Porque o Freud ele retoma a fórmula canônica dele, né? O histérico sofre de reminiscências, para falar, não, isso é verdade também para a psicose. Psicose também é uma forma diferente de reminiscência, é uma forma diferente de não elaborar o passado. Ou seja, o sofrimento psíquico é uma lida desfuncional com nódulos do passado. Não o passado todo, né? Isso é quase uma ficção, mas a pontos determinados do seu passado. Né? Digamos assim, pode ser até colocado em termos de categorias lacanianas como uma espessura real da história, né? Que produz uma estrutura de repetição. Contingente, por um lado, a história ela é contingente, por um lado, real também no sentido daquilo que não cessa de não se inscrever, né? Não há uma fórmula da história. Né? Ora,
Então, voltando a essa articulação, né, entre esses dois níveis. Voltando ao Freud, né, eu mencionei a psicologia das massas há pouco. Ele toma o caminho, né, de pensar a influência dos outros no comportamento da massa. Né? O famoso primeiro parágrafo da psicologia das massas, né, a oposição entre individual e psicologia social, ela perde a nitidez quando vista de perto, né? A psicologia individual é também psicologia social, e vai lá fazer o psicologia das massas e, como sempre, né, Freud encontrando o pai lá no final. A gente pode usar essa lógica metodológica para pensar outras formas de conceber e fazer operar essa relação moebiana entre sujeito e outro. Né? Ou seja, a gente pode sim usar hipóteses, a princípio, do sujeito para pensar as relações sociais. Por quê? Porque a oposição entre esses dois campos, ela tem um quê de ficcional, no mínimo, ou didática, ou operativo. Né? Ou seja, se acreditamos radicalmente que o sujeito é constituído desde o outro, a maneira pela qual a gente concebe estruturalmente esse sujeito, em teoria, pode ter uma certa valência para pensar questões sociais. Voltando agora, retornando à questão do racismo, como é que a gente dá um jeito de trazer isso para pensar o racismo, que é o que vai, enfim, produzir essas violências. Né? Falei dessa questão dos 3 níveis do Silvio Almeida para entender que tratar as violências cotidianas que a gente vê e algumas pessoas sentem na pele do racismo, pela via de uma agressividade, por uma via individualista, é insuficiente. É necessário que a violência, no sentido de uma organização racial e social da agressividade, possa ser pensada por meio da estrutura da sociedade. É por isso que eu quero usar categorias clínicas para falar do racismo, para a gente poder, talvez, desenhar formas de combate ao que produz esse tipo de violência. Né? Violência que ela por ser uma gestão social, ela acontece em diferentes níveis, né? Desde o nível financeiro, sexual, de vida e morte, e assim por diante. Pois bem, eu diria que há basicamente dois jeitos, eu acho, né, de usar a psicanálise para pensar o racismo. Nenhum deles a gente pensa os efeitos da estrutura e da história na subjetividade dos sujeitos racializados, que somos todos. Né? Nessa esteira, a gente encontra trabalhos como, por exemplo, da Cida Bento, né, que pensa o dito pacto narcísico da branquitude. Vocês talvez conheçam também os trabalhos da Neuza Santos Souza, né, em qual ela propõe que um dos problemas da questão do negro em ascensão no Brasil, que é a população que ela estuda, é a captura de um ideal do eu que é branco. Ela faz isso, ela explica todos os mecanismos psicológicos, mas puxaria uma nota de rodapé aqui, já que hoje estamos mais marxistas, que a origem dessa expressão psicológica e social da lida com os ideais tem a ver com o processo econômico que tomou o Brasil a partir do fim da escravidão, que foi um afluxo cada vez maior das populações urbanas, etc. A raiz do problema na própria Neuza é material, né? É mais que ela coloque o foco na questão psíquica. Ou o próprio Fanon, né? Que tem coisas diferentes disso, mas entre as formas dele nomear o problema do racismo está o famoso duplo narcisismo, né?
Narcisismo negro e narcisismo branco. Por Fanon, o fim do racismo é o fim dessas categorias, na verdade. Né? Agora, tem uma outra, que essa eu quero falar um pouco mais, na qual a gente pensa a estrutura e a história a partir de balizas do sujeito. Aí é algo um pouco diferente, vou demonstrar para vocês como. Né? Duas autoras aqui, que eu gostaria de trabalhar um pouco mais, Rita Segato e Lélia Gonzalez. Vou me focar começar falando da Rita Segato. Ela tem, né, um trabalho originalmente publicado como título Édipo Brasileiro, depois republicado como Édipo Negro, tá no... Eu estava com ele aqui até agora, sumiu. Não, tá aqui. Republicado pela Bazar do Tempo, né, no Crítica da Colonialidade em 8 ensaios. Né, o Édipo Negro é um deles. E ele começa justamente com essa imagem que está aqui na capa, que é uma imagem que está no Museu Imperial. Imagino que vocês consigam ver aqui. Talvez vocês conheçam essa imagem, ela circula. Tá? Vejam, qual que é o lance da Segato? Ela é estrangeira, né? Ela trabalha no Brasil há muitos anos, mas ela é argentina. Ela se chocou quando ela viu o quadro, ela se chocou porque os colegas dela não viam algo esquisito ali e ela viu. Que coisa esquisita é essa? A coisa esquisita é, quando você olha para isso, claramente, trata-se da representação de uma mãe e um filho. Mas a gente, no Brasil, não enxerga isso. A gente enxerga uma criança e uma babá, uma escrava. Se esses sujeitos tivessem a mesma cor, a gente enxergaria claramente uma relação entre mãe e filho. Aqui não. Não no Brasil. Ela foi atrás das fontes, né? Era um quadro, né, no qual estava representado Dom Pedro II, e o quadro estava exposto lá sem identificação. Ou seja, foi meio que apagado o fato de que era o Dom Pedro sendo cuidado por uma mulher negra. Para Segato, a maternidade negra no Brasil, ela não pode ser, portanto, explicitada. Ela precisa ser retirada de cena e vamos ver qual a categoria que ela propõe para isso. Essa expulsão, pensa Segato, que é a própria metáfora da relação do Brasil com a África. Né? Tenta-se apagar os vestígios dessa maternidade. Né? Essa verdade histórica, ela é, portanto, arrancada dos discursos e narrativas partilhadas de reconhecimento e de forma nas palavras da própria Rita Segato, a não se inscrever. Ou seja, há uma verdade que não cola, que não chega a ser. Ou seja, existe algo muito explícito, mas ele é desprovido de sentido. E já adianto qual que é a categoria clínica aqui em jogo, que é, tal como voltando a Freud, a psicose alucinatória trata a realidade. Ela está lá, mas ela não tem influência. Ela não se inscreve psiquicamente. E por que isso? Porque a Segato toma esse mecanismo do que a gente faz no Brasil, do que a estrutura discursiva brasileira faz com a relação raça-etnia e maternidade, mas ela explicita isso, ela expande isso para a estrutura do próprio Brasil a partir da foraclusão, né? Mecanismo, tradução lacaniana da fervércia freudiana, dessa rejeição radical. Né? A princípio, Freud usava isso para falar da relação do sujeito com a realidade, né? Ele não quer saber, ele joga para muito longe a realidade, por questões narcísicas. Lacan toma a categoria da foraclusão a partir da ideia da foraclusão da lei ou do nome do pai. Certo? A psicose, ela tem, portanto, para o Lacan, uma valência estrutural, e não necessariamente de ligação com a realidade, porque ele quer pensar uma psicose para além dos fenômenos psicóticos.
E é engraçado porque a Segato, ela usa a noção de foraclusão como uma escala, é uma escala na Butler. A Butler usa a noção de foraclusão de maneira social, já fazendo um uso um pouco idiosincrático, nas palavras da Segato, da noção de foraclusão. Então, para Segato, foracluse duplamente, né, o trabalho e a raça. Né? O trabalho é apagado dessas babás, porque ela vai fazendo um recolhimento de dados históricos, segundo o qual as babás, por um discurso higienista pós-abolição, né, articulado com a ficção jurídica da igualdade, de que, nesse momento, pouco a pouco, as mulheres negras que estavam com bebês, e que ela vai chamar de mãe, porque ela tem uma leitura lacaniana da noção de mãe enquanto função, enquanto campo, né, como o Franklin Goldgruber chamava, o campo desejante, como a mãe negra, e a mãe branca, nas palavras de Segato, esse seria uma espécie de função paterna, porque ela que vem separar essa relação primordial, mas é uma função paterna que foraclui algo, né? De poder dizer até uma imaginarização dessa função paterna. Então, eu diria que essas mulheres negras, elas vão paulatinamente desaparecendo dos quadros, das representações, né? Inclusive, ela cita uma foto que é muito paradigmática nesse sentido, né? De uma autora que eu não me recordo agora o nome, mas está tudo lá no texto, que analisa as fotografias da década de 60 até o final da década de 80 do século XIX. E ela percebe que, pouco a pouco, as mulheres negras vão desaparecendo das fotografias. E por que elas precisavam estar lá? Porque as crianças precisavam ficar paradas, porque a foto demorava, senão ficava borrada. E as crianças só conseguiam ficar paradas se tivesse a mãe preta com elas, que é com quem elas têm a relação afetiva. Mas, pouco a pouco, essa ideia da raça representada na família passa a ser inaceitável. Então, essa fotografia paradigmática, você tem lá uma mãe negra, né, junto com a mãe branca ali, e a mãe negra está só com a mãozinha assim, segurando o bebê para ele ficar quente. Ela está escondida, você só vê a mão. É bizarro. Ou seja, para ser breve, porque não quero falar muito para a gente poder ter tempo de conversar. Não há apenas a Segato defende que não se trata de um recalque, ou seja, não há algo que se escreveu e se apagou, né? Aquela ideia do traçunário, né? Da pegada do Sexta-feira, né? No Seminário Novo do Lacan, que pega e é apagado, né? Mas, sobretudo, de um desconhecimento, de algo que não se inscreve. Né? Ora, se a gente compra a tese da Segato de que há um mecanismo próprio da psicose para a relação, né? E eu já me autorizei a articular raça e gênero, né? Por conta da escolha das autoras. Se é uma forma psíquica de se pensar um processo social, essa forma psíquica está utilizando de ferramentas que são oriundas do campo da psicose. O que isso leva? Isso leva a gente supor que a gente pode fazer um movimento inverso, ou seja, pensar a saída do ponto de vista, se essa é diagnóstica, o tratamento talvez possa ser análogo. Né? A gente pode levar essa articulação original da Segato a consequências mais radicais. Se é verdade que o diagnóstico remete à psicose, o que a gente tem de tratamento para a psicose aqui em linhas muito gerais, né? Estou esboçando para vocês uma ideia. No Freud, trata-se, para ele, pelo menos no Schreber, de uma cura, ainda que seja no interior do delírio, a partir da ideia da reconciliação. Reconciliação com o desejo expulso. E essa palavra é muito interessante porque ela contém dentro dela uma prática que está na base da estrutura política do Brasil, que é a conciliação. Né? A conciliação ela é a forma pela qual a coroa pôde se instalar
sem entrar em atritos com as oligarquias locais, né? Quando das guerras napoleônicas. E conduz, né, todas as formas de gestão política do Brasil até hoje. Né? Se a gente pensar que foi, por exemplo, a crítica feita às gestões do governo do PT. Então, ela é algo que se conecta com a história do Brasil, pelo menos desde a vinda da família real para cá. Né? Agora, existe uma diferença, né, entre conciliação e reconciliação. A reconciliação é o reconhecimento de no caso do Schlegel, né, o reconhecimento de uma determinada verdade, mas sem a violência. Ele se reconcilia lá com fantasia, desejo de ser uma mulher, sem que isso seja tomado como um ataque do outro, como uma agressividade do outro. Né? E se cura, né, na medida que a gente topa essa noção freudiana de delírio como cura por meio dessa reconciliação. Ou seja, talvez esteja em jogo para o nosso horizonte político um novo pacto. Um pacto, não necessariamente com rupturas, não se trata de uma mudança estrutural, mas de um tratamento, e aí se a gente for pensar, né, pelo Lacan, né, uma das frentes do tratamento lacaniano da psicose é o tratamento pelo imaginário. Né? Ou seja, eu considerando uma dificuldade da descrição simbólica, me valho da diagnóstica simbólica, claro, evidentemente, não há sujeito sem simbólico, mas opero, inclusive, do ponto de vista da transferência, por meio do imaginário, por meio das identidades. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por meio desse diagnóstico que eu julgo correto, da Segato, nós temos justificativas psicanalíticas para compreender que a violência inscrita no processo racial no Brasil, ela necessariamente precisa passar por reconciliações que afirmam a positividade de uma determinada identidade e de ações afirmativas, por exemplo. Por quê? Porque se trata de uma não inscrição que precisa contar com modalidades positivadas, concretas, jurídicas, se quiserem, para manutenção ou não esgarçamento ainda maior de um determinado tecido social. Né? Um outro paradigma do tratamento das psicoses por Lacan é a singularidade, né? A partir da ideia, sei lá, do seminário 23, do sintoma, não vou entrar muito nisso, mas só menciono isso porque eu acho que junto com essa importância, né, das ações ou discursos que valorizam a identidade, tem também uma importância da singularidade, ou seja, de que as pessoas que sofrem violência, elas têm um nome. Elas não virem uma estatística, elas não se percam. É uma relação de singularidade e identidade, né? Elas não se percam na identidade. Mais uma pessoa preta morta. Não, elas têm nome. Pensando aqui, por exemplo, até nos trabalhos da Butler, né, sobre as vidas que podem ser passíveis de luto. Né? Para a gente poder fazer com que mais vidas possam sofrer lutas, as vidas precisam ter nome. Né? Elas precisam não sumir, elas precisam ter história. Né? Por isso que quando você tem chacinas, né, como foi o caso no Rio de Janeiro recente, né, mais um, é necessário que a vida dessas pessoas, o nome das pessoas, possa circular, para não serem estatísticas, para essa violência não se perpetuar sem, no mínimo, essa perturbação. Certo? Bom, vou falar bem mais rapidamente agora da Lélia Gonzalez. Por quê? Porque ela propõe uma análise, vejam vocês, sobre um objeto, a princípio semelhante da Segato, que é a relação racial pela perspectiva da interseccionalidade, né, do lugar da mulher e da mãe, mas a partir de um outro paradigma clínico. Lélia Gonzalez, no seu Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira,
vai, amparada, né, em Freud e Lacan, propor que o racismo é o sintoma de uma neurose cultural. E aí já temos uma categoria clínica diferente. O que isso significa? Significa que a Lélia, né, na esteira não, porque ela escreveu antes, né, mas tal qual Silvio de Almeida, não entende que o racismo é uma expressão em si, que ele é algo que pode ser tratado como algo individual. O racismo é uma expressão, o racismo é um sintoma. Não se tratando para nós, enquanto, né, pessoas pensam a partir da psicanálise, de se deter nas exuberâncias dos sintomas, cabe pensar qual é a etiologia, qual é a estrutura que tem o sintoma ou os sintomas como os seus resultados. É isso que ela faz, né? Ela usa as categorias clínicas para pensar a relação entre gênero e raça no Brasil. Sua hipótese é que o Brasil, e é um pouco contra-intuitiva, a hipótese da Lélia é que, na verdade, a cultura brasileira ela é uma cultura africana, não uma cultura branca. E por que é uma hipótese esquisita? Porque não é isso que a gente vê, né? A gente vê o todo cultural, né? A gente vê os personagens de novela, a gente vê as pessoas que estão em posição de poder, são pessoas brancas, né? Ora, esse diagnóstico de Gonzalez só é possível porque ela tem uma leitura psicanalítica da verdade. Uma leitura que diferencia a ordem da expressão e do fenômeno da ordem da estrutura. De onde que ela vai colher formações do inconsciente nacional, se quiserem, como comprovações, à moda de Freud, dessa verdade inconsciente. Por exemplo, a ideia lá do português, né? que ela retoma da forma pejorativa com a qual os portugueses tratavam o português falado na costa de África, a partir de uma positivação. Ou seja, diz ela que o fato das pessoas rirem quando uma pessoa preta fala Flamengo, na verdade, está falando do reconhecimento de que esse R está lá justamente por ser um traço da língua banto, no qual você não tinha L. Ou seja, uma verdade que emerge sob a forma de uma formação sintomática, denuncia que o consciente, né, brasileiro não é europeu como se crê, né? E ela vai dar outros exemplos disso, né? E é muito interessante como ela é bem lacaniana nesse ponto, são muito linguísticos, né? Ela fala que o objeto parcial do brasileiro, a bunda, né, não é por razões anatômicas, mas porque bunda é o nome de um tronco linguístico, banto. Então, essa relação ela é localizada, né? Tem como núcleo o lugar da mulher negra, que né, quase sempre, né, objeto de violências dos mais diversos tipos, mas exerce igualmente um fascínio na cultura brasileira. Ela usa, por exemplo, a mulata de carnaval, né? E por quê? Porque foi essa mulher que, seja com seus próprios filhos, seja na narrativa colonial, é quem ensina a língua. E daí ela é bem lacaniana. Ela fala assim, mãe é quem dá a língua, não é quem pariu. E se você transmite uma língua, né, que tem traços de uma ancestralidade, você está transmitindo essa ancestralidade. Necessariamente. Né? Só que a questão é que essa relação com o desejo é uma relação neurótica, ou seja, uma relação que é pautada por nos tempos freudianos, um conflito com o id, um conflito com o próprio desejo. Daí que ela nomeia a mulher negra como o objeto A da cultura brasileira. E a gente pode intuir nas suas duas acepções, seja como dejeto,
seja como objeto causa do desejo. Então, diferentemente de Segato, Gonzalez utiliza uma lógica própria à neurose para pensar a cultura brasileira. Por fim, para eu encerrar e a gente poder conversar. Qual é o horizonte de tratamento da neurose? Ele é em termos freudianos, uma assunção do desejo recalcado. Ele é um atravessamento do próprio recalque. Ele não é uma diminuição do recalque, ponto que fica mais patente na leitura lacaniana sobre a análise. O fundo, né, o fulcro da perspectiva lacaniana de análise, ela é de uma transformação radical da relação do sujeito com o seu desejo, né? Seja a partir da ideia da famosa travessia da fantasia, por um lado, da destituição subjetiva por outro, ou da queda do objeto A, né? Algo que se desfaz, algo que não tem um retorno propriamente. Talvez, e mais interessante, né? É algo insubstancial. Algo que não dá, eu tô querendo diferenciar isso para pensar estratégias diferentes, né? De combate ao racismo e outros efeitos de violência que ele tem, que aponta não para a reconciliação, que aponta não para identidade, mas para o seu atravessamento radical. Vou dar um exemplo histórico em relação a isso. Esperança Garcia, em 1770, que era uma mulher escravizada, mas surpreendentemente, né, contra todas as against all odds, alfabetizada, ela escreveu uma carta ao governador, se não me engano, eu não lembro de qual capitania, mas acho que era onde hoje é o Piauí. Pedindo para o governador que ela fosse transferida para a fazenda Algodoais novamente, que era a fazenda de onde ela veio originalmente, onde estava o seu marido. Mas ainda ela pedia para que ela fosse junto com outras escravas que estavam ali sofrendo muitas violências. Ela descreve as violências, né, que sofriam. Ou seja, tem uma espessura individual, coletiva, porque ela está falando de outras mulheres, mas principalmente ela está apontando para o que a gente pode, lacanianamente, chamar de um desejo. Por quê? Porque ele é vazio. Como assim? Ela está instituindo no seu ato algo que não existe, que é o sistema jurídico. Ou seja, ela não era ninguém, ela era pelas ordenações filipinas, né, o código que entre aspas jurídico, porque não é propriamente jurídico, né, que regia as relações no Brasil e Portugal, a pessoa escravizada era uma propriedade, né? Quando ela faz um requerimento desse tipo, ela se coloca para fora dessa lógica. Ela aponta um universo no qual ela seria reconhecida. Em outras palavras, ela funda uma liberdade antes dela existir. Por isso que ela foi reconhecida, né, posteriormente, evidentemente, em 2017, como a primeira advogada brasileira. Ela entra com habeas corpus, antes que essa figura existisse. Ou seja, aqui, em outras palavras, o sistema jurídico, para hoje, ele é um limite, ele é um problema. Na época,
era um avanço, ela apontou para algo que não existia. Mesma lógica presente na Revolução do Haiti, talvez seja mais conhecida, né? As ideias de igualdade e liberdade valiam para a França, não valiam para os haitianos. Eles falaram, não, vale sim, só que vale na ponta do fuzil, no caso deles. Ou seja, estou dizendo isso por quê? Porque nesse ponto, o desejo, ele, enquanto instância vazia, enquanto instância que não existe, ele aponta para algo da ordem do impossível, tal como foi trabalhado, por exemplo, lá com a Antígona no Seminário 7. Ou seja, há uma espessura da ética que deve nos levar a uma radicalidade de fundar ou imaginar, né, no caso da Esperança, ela imaginou que essa carta pudesse considerá-la como um sujeito, sendo que a realidade social não permitia aquilo ainda. Digo isso e concluo aqui, retomando até estava lembrando no artigo que eu escrevi com a Clarice sobre identidade, que o desejo, ele tem pela sua estrutura vazio, ele tem uma certa relação com um horizonte de utopia e transformação radical, que é o paradigma da neurose que eu mencionei há pouco. Ou seja, nesse ponto, se a gente considerar o racismo como algo de uma ordem de uma neurose, é necessário que a gente vislumbre um fim de análise para a cultura brasileira. Ou seja, um atravessamento radical das nossas formas de relação social. E que não seja paliativa, que não seja pautada exclusivamente em uma lógica reconciliatória, que é igualmente necessário. E aqui vamos tomar a possibilidade de que a nossa cultura brasileira ou a estrutura da sociedade seja meio borderline. Eu acho que ela tem características que são próprias de uma instalação psicótica, mas também neurótica. Eu acho que a gente tem que atuar nas duas frentes, né? Bom, gente, é isso que eu tinha pensado. Vamos ver, depois vocês me digam se eu viajei muito. Obrigada, Pedro. É sempre muito bom te escutar. Fez um percurso muito claro e abre, né, para pensarmos com essas duas autoras e a forma como você vai colocando, né, a psicanálise e essa perspectiva. Bom, vamos abrir para as perguntas. Acho que podemos fazer microfone ou chat, Pedro? Ou só chat? Como você prefere? Como quiserem, gente. Para mim, tanto faz. O microfone é melhor que se sinta mais próximo, mas quem não quiser também pode escrever, sem problemas. Eu queria abrir, pode? Quem está com a palavra coordenando, às vezes, fica furando a fila. A pergunta não está muito bem elaborada, Pedro. Pensei em muitas questões aqui, escutando. Acho que alguma coisa se organizou para mim hoje. Escutando, isso é ótimo, né? Mas tem algo que ficou também na lateral que eu fiquei curiosa e querendo te escutar mais. Como fica a categoria trabalho para essas duas autoras? Se tem algo que vai sendo articulado pensando, né, racismo, mulher, mãe e trabalho, né? Essa foi uma curiosidade de pensar como isso vai ficando, né? E uma outra questão seria nessa relação com o futuro. Aí eu queria te escutar mesmo, assim, quase algo de opinião. Mas, assim, pensando nas vias de estudo e de transformação, Pedro, adorei essa ideia, né, da borderline aí, pensando, né, de agir nas duas frentes, manejar, um manejo misto, né? Queria te escutar como pesquisador da área, o que você vai vislumbrando de possibilidades a médio prazo, sabe? Fiquei pensando algo assim.
Aí é bem também uma curiosidade para saber como aproveitar aqui a intimidade da discussão, para saber como você pensa, né? Porque acho que não é uma questão, né, nem de previsão, nem de achismo, mas de prospectar mesmo, baseado no que a gente vai tendo de concreto hoje, sabe? Das linhas de transformação e das pesquisas. Não sei se você quer fazer um bloco de perguntas. Se alguém mais quiser ir colocando no chat, eu abrir direto o microfone. Posso ir respondendo essa e daí Pode. o Mano vai levantando a mãozinha aí. Ótimo. Bom, obrigado pelas duas perguntas. Sim, difíceis as suas maneiras. No caso da Segato, o trabalho aparece um pouquinho mais, né, no Édipo Negro. Por quê? Porque ela diz com todas as palavras que essa foraclusão, ela é uma foraclusão da dimensão do trabalho, da relação da criança, né, ou da sociedade com essa mãe. É uma dimensão, é uma foraclusão, não, digamos assim, é quase como se houvesse assim, um apagamento total, né, do fato da maternidade, né, ter sido exercida como um trabalho por uma mulher de outra cor, sei lá, Gonzalez diria, falando uma língua diferente. Inclusive, eu vi aqui deixa eu ver se eu encontro, porque eu acho que é legal, porque é uma coisa que aparece no texto da Segato, mas que é quase que uma demonstração da tese da Lélia, né, sobre a questão da linguagem. E tem a ver com o trabalho, né, porque o arco que a Segato coloca mostra como a formação social do trabalho se altera, né? Mulher escravizada, ama de leite, ama seca, babá. Essa é a formação social. A forma social, não. A forma social é a mesma. Mercadoria. Então, nos meados do século XIX, o que começa a acontecer? Aliado a um discurso higienista, esse trabalho ele precisa mudar de formação social, né? E daí um jornal paulista chamado O Constitucional, paulistano, vai dizer o seguinte, sobre essa relação do leite, né? Porque o discurso higienista começa a falar, olha, não dá para manter isso, né? Seria, digamos assim, um traço muito direto com a África. Você começar a mudar isso. Olha o que esse jornal de 1853 diz. O infante alimentado com leite mercenário de uma africana vai, no desenvolvimento de sua primeira vida, aprendendo e imitando os costumes e hábitos. E ei-lo, já quase na puberdade, qual os outros habitantes da África Central, sua linguagem toda viciada e uma terminologia a mais esquisita, servindo de linguagem. É interessante isso, porque é quase como se houvesse, né, nessa explicação pseudocientífica, né, uma passagem do biológico do leite para a linguagem, que é o contrário. Então, ela trata essa questão do trabalho por meio dessa modificação na forma social de exploração da mulher, né? Por mais que eu adicionaria aqui, ela não faz isso, porque ela diz que existe uma confusão da dimensão do trabalho na relação da criança com sua mãe negra. Mas, a meu ver, isso vale igualmente para a mãe branca, porque a maternidade ela é um trabalho foracluído. Quase toda maternidade, na nossa sociedade, é uma maternidade que não vê a maternagem como um trabalho. Vê como amor, vê como qualquer outra coisa. Né? E esse é um dos expedientes que perpetuam a assimetria de gênero. Mãe tem que fazer isso, mãe tem que fazer assado, pai não necessariamente. Isso em relação a Segato. E, de novo, né? Aí ponto por Marx, né? Porque ele entende que a modificação, né, na forma trabalho
do regime de acumulação primitiva ou escravista para o capitalista, ela é uma alteração importante, mas ela mantém a servidão. Mantém a servidão. E a gente observa isso, de novo, porque a Rita convida a pensarmos dessa forma com as imagens, né? Os carrinhos nas primeiras manifestações do impeachment, acho que teve uma ou algumas imagens das mães indo protestar com a babá preta, carregando o carrinho, né? Ou seja, essa lógica se mantém, por isso que eu acho que esses argumentos eles são igualmente válidos. No caso de Lélia, né, ela analisa a questão do trabalho em alguns textos anteriores, no qual ela vai fazer uma leitura mais sociológica da questão do racismo, né? Não tão cultural ou psicanalítica. Por exemplo, o Lugar de Negro, né? Que ela publicou com Carlos Hasselbalch, que estava fora de catálogo, foi republicado pela Zahar, ou vai ser muito, muito em breve. A livro dela, ela pega assim, dados brutos, quantitativos, estatísticos do lugar do trabalho. No racismo e sexismo, o foco não está muito no trabalho, salvo quando ela faz um traço, e nesse ponto ele é análogo ao que faz Segatto, da chamada mucama, né, essa figura primeira que congregava tanto a mulher enquanto um objeto sexual de violência e de estupro, como sendo aquilo que vai dar origem a figuras que hoje podem parecer separadas, mas no fundo não são, né? No caso dela, a mulata do carnaval, que ela não trata exatamente como uma trabalhadora propriamente, que ela está mais preocupada em descrever o fascínio que ela exerce nos olhares brancos, e a empregada doméstica, né? Em relação à empregada doméstica, 2 pontos, que são assim, o racismo e sexismo da cultura brasileira é um ensaio, né? Então tem muita coisa interessante, mas que a hora que você vai pegar, você fala, nossa, mas ela não falou tanto disso, a gente fica a nós a tarefa de fazer isso. Mas em relação ao trabalho, eu acho que tem 2 pontos a serem explorados. O primeiro é uma nota de rodapé, na qual a Gonzalez diz que quando ela atende, às vezes ela atende pessoas que estão vendendo coisas na casa dela, atendia, né? E ela abre, e a primeira coisa que as pessoas perguntam é: a patroa está? Porque ela era preta, né? Então, pela cor dela, um certo trabalho é designado, né? Ou seja, existe uma divisão racial do trabalho. Segundo ponto eu acho que também é uma nota de rodapé, ou não, enfim, mas é uma passagem bem breve, no qual ela faz uma relação entre é uma coisa assim, hoje é meio, seria até escandaloso, né, colocar nesses termos, mas nos anos 80 o pessoal era mais livre do que nós, em certa medida. Ela faz uma associação entre a questão da entrada de serviço nos prédios, né, que até hoje tem, né, de que as empregadas têm que entrar pela entrada de serviço, e o sexo anal, que os patrões faziam com a empregada, entrar pela outra porta, né? Então ela articula de novo essa questão sexual de uma diminuição que aparece no trabalho e também na esfera sexual, né? Mas ela não dá mais detalhes sobre isso, a gente não sabe exatamente o que ela depreenderia assim disso, né? Porque é um texto que porque ele tem entre os seus traços distintivos o fato de não reduzir a sexualidade racializada no Brasil à dimensão da violência. Esse ponto acho que é importante, já que é um tema que, né, a gente também está falando aqui. Porque quando a gente olha a realidade, evidentemente ela é violenta contra mulheres e pessoas pretas, ainda mais quando juntam os dois. Só que o que a Gonzalez está tentando negritar é que essa expressão de uma violência é uma expressão desfuncional de um desejo. Ela zoa lá o Caio Pardo Júnior, os brasilianistas,
porque eles diziam que a relação sexual entre homens brancos e mulheres pretas era puramente animal. Ela fala, não, não é animal, é amor. É meio chocante, claro, o amor intrinsecamente ligado a uma violência. Mas ela fala, olha, o problema do racismo é que ele é uma expressão deslocada de um desejo. O homem, ele pode transar com o empregado, mas ele jamais vai namorar uma mulher negra. E isso tem, inclusive, traços biográficos da Lélia. Né? Bom, então acho que isso, assim, em relação ao trabalho. Agora, em relação ao futuro de possibilidades, olha, na minha leitura, não há uma forma de se levar uma transformação social a sério, né? Sem assumir o tamanho do buraco que a gente está, em nível nacional e em nível global, né? A ascensão das ultradireitas não é culpa assim da internet, entendeu? Não é um acaso. Ele é o indicativo de que nossas barreiras democráticas, elas não são suficientes para barrar projetos de extermínios que a gente julgava terem sido ultrapassados. Num outro nível, talvez, não vou dizer mais catastrófico, mas igualmente catastrófico, é o impacto que isso tem com a questão ambiental, né? No qual a gente começa a ver cada vez mais sinais de aceleração de um processo que já era dramático e para muitos, né, já é irreversível do ponto de vista da existência humana na Terra, e que isso os acordos que as democracias ocidentais conseguem fazer em relação a isso são pífios, né? Ou seja, é preciso que a gente tenha noção do tamanho do problema, né? Que a gente, sei lá, a gente se acostumou a que o Bolsonaro seja nosso presidente, entendeu? Nenhuma lógica racional permitiria isso do ponto de vista da população, né? Então, isso posto, diagnósticos graves exigem medidas graves, né? A única forma de reverter essa situação é uma transformação radical da sociedade. Em que termos? Em termos de, ainda que isso seja um processo gradual, de tomada do poder. O poder não foi nosso, é mentira que a gente, votando, vai ser representado. Olha a história do Brasil nos últimos anos, não dá para acreditar nesse sistema tal qual. É impossível que uma reforma paulatina leve a gente a um determinado avanço no qual essas coisas sejam coisas do passado. Não há justificativa material para a gente acreditar nisso, né? Então, eu acho que essa transformação, a gente teve um experimento que eu acho que é muito didático, assim, do que foi junho de 2013, né? Que foi a revolta, né? Ela existe, ela é uma expressão desse real, né? E tem uma força brutal. As passagens de ônibus em 2013, sei lá, mais de 100 cidades foi reduzida, é o que é impensável. Nenhum tipo de acordo de conciliação faria isso, exceto a força do povo na rua. Só que qual é o problema? Ela foi feita a partir de um paradigma zapatista, né? Que era a inspiração do MBL. As pessoas tomam o poder nas mãos e elas, organicamente, vão requisitar o que é delas. E o que aconteceu materialmente? De forma muito rápida, ainda que não tenha sido esse início, isso foi colonizado por grupos que tinham poder econômico e ideológico. E deu no que deu. Então, uma saída para isso é uma organização da população e uma organização com vias à transformação radical da sociedade, em outras palavras, para ser breve, revolução. Atualmente, eu
tenho dificuldades de encontrar outra saída. É empoeirado, é old school, mas qualquer forma de tentar diminuir assim, o tamanho do problema que a gente vive é tampar o sol com a peneira, é enxugar gelo. Né? A maneira pela qual ela vai ser construída, daí está aberto para a história. Isso precisa ser pensado a partir da realidade local, né? Não dá para importar que foi o processo evolucionário de outros lugares para o Brasil. Mas é um processo que seja construído, claro, revolucionário de baixo para cima. Né? Nas periferias, com organizações que sejam coletivas, tem uma certa hierarquia partilhada e assim por diante. Né? A princípio, hoje é o que eu te responderia. Hoje eu acordei mais revoltado. Obrigada, Pedro. Erivelto. Pedro, rapidinho. Bom, obrigado pela fala, foi muito legal. Gostei muito do modo como você retomou, né, as três dimensões do racismo no Silvio de Almeida e acrescentou a sua quarta, por assim dizer, né, que é essa dimensão histórica, bom, que de fato, né, ajuda, digamos assim, a colocar a estrutura em movimento, né? Mas quando a gente retrocede a esse nível, né, histórico, se a gente pensar, por exemplo, a filosofia da história old school, né, na esteira do Marx, por exemplo, a questão da violência ganha uma dimensão talvez inaudita, né, a partir de como a gente tem discutido, que é digamos assim, há uma espécie de sintaxe da violência no Marx, que é a sintaxe da própria transformação, né, histórica. Então, a violência ganha essa dimensão que, para colocar nos termos mais próximos da psicanálise, a gente poderia pensar assim, bom, aparece como violenta uma transformação que atinge, digamos assim, né, narcisicamente, né? Então, a violência convoca sempre essa dimensão, né, da legitimidade e bom, anuncia esse problema, né? Bom, até que ponto, né, a espécie de crítica da violência não é só uma espécie de defesa de uma certa forma de vida, né? Então, assim, você já apontou isso na sua fala, mas como a gente está entrando nessa seara, né, de pensar transformações históricas de grande envergadura, a dimensão da violência ela aparece uma sintaxe muito parecida lá no Fanon também, no Condenados à Terra. Então, essa seria uma primeira questão, né? Como alinhavar, digamos assim, uma transformação de um certo cenário de violência tendo que recorrer à violência, né? A segunda questão, muito breve, é só porque a sua menção da esperança me remeteu diretamente a um texto da Manuela Carneiro da Cunha, em que ela cita o caso da Joana Batista, que era uma filha de uma índia com um escravo negro, e que era livre, e que, num determinado momento, decidiu se vender como escravo, né? E é interessante porque o texto chama um outro discurso acerca da servidão voluntária, algo nessa chave, e me remeteu porque tem essa, digamos, essa bom, o que motiva, né, a Joana Batista a se vender é a percepção de que ela não teria como, né, morreu pai, morreu mãe, ela não tinha como se sustentar de outra forma, né? Inclusive ela coloca lá que os filhos dela não seriam escravizados, não deveriam ser, e a Manuela Carneiro da Cunha até fala, isso provavelmente era uma cláusula inócua, etc. Mas aí isso é ocasião para ela reconsiderar, né, quais eram as formas legítimas de escravização dos indígenas, mesmo depois que eles, né, foram decretados como não escravizáveis, né? E aí uma delas é justamente a possibilidade de adquirir, né, escravos comprando dos próprios escravos, ou seja, comprar a liberdade dos indígenas. Isso me remeteu porque há talvez uma atualidade nisso, né, no modo como essa dimensão de que uma relação, né, monetária assume
assume todas as esferas da vida social, né? Então, talvez isso venha de muito mais tempo e talvez, né, poderia ser pensado como uma espécie de chave, que é uma discussão que a psicanálise entra pouco, que seria até que ponto há uma especificidade, né, dos indígenas em toda essa discussão sobre racismo, sexismo, enfim. Aí essa segunda não é exatamente uma questão, é só um comentário. Tá? Obrigado pela tua fala, Pedro. Bom, vamos lá. Não, obrigado. Acho que acho que você sacou bem assim a questão da violência, onde a gente pode, talvez, eventualmente tenha que chegar, né? De novo, volto para ser breve assim, nessa exemplificação, na questão, no exemplo de junho de 2013, né? Porque o que aconteceu? Revoltas contra parede e vidro começaram a ser nomeadas como violência, quebra banco, tá? Esse expediente, né, que não lê, né, as mortes de violência policial como algo que seria uma violência social em si, né, para além dos excessos que a polícia pode cometer, e nomeia atos plenamente legítimos, para dizer o mínimo, como violência, fazem parte dessa manutenção do status quo, né? Ou seja, uma codificação do que se considera como violência. Mais didático ainda é o fato de que, nesse momento, né, quem estava no poder era um partido de centro-esquerda, né? Qual foi o expediente que foi lançado mão logo após as jornadas de junho, né? Lei antiterrorismo. Foi justificado, né? Ou seja, essa violência não podemos, né? Então, como, né, peguei essa definição esquemática, né, operacional da violência como uma gestão social da agressividade, para dizer que toda a sociedade tem a sua, né? A questão é que essa forma de gerir a violência, ela é insustentável, ela não pode se tornar como tal. Então, não tenho ilusões de que seria possível, né, empreender um movimento de transformação completamente isento da violência, mas é preciso ter claro, para voltar ao Fanon, né, que a violência ela tem uma função, não pode ser um fim último, né? Mas achar que quem detém o poder, né, vai entregá-lo de maneira pacífica e sem resistência é uma ignorância do que é a história da humanidade, né? Então, essa ideia do sem violência, né? Ela e daí eu fiquei meio até chateado, né? Chateado é uma palavra horrível, né? Eu fiquei decepcionado com a Butler, né? Esse livro dela do pacifismo e tal, porque, enfim, né? Acho que ela teve momentos mais felizes assim na obra dela, porque a materialidade, pelo menos no Brasil, mas eu acho que não só, né? Mostra que é impossível, né? É só quando, ainda que ela não precisa ser uma violência, sei lá, stalinista, né? Mas só um vislumbre do tipo de violência social que pode ser evocada por conta de uma passagem, preço de passagem, fez o Estado, né, e suas instâncias reagirem com isso que seria impensável em outros termos, mostra que o poder e quem deve exercer o poder é o povo, não o contrário, né? Agora, como vai ser, qual gestão de violência vai ser, qual violência é legítima ou não, isso está no campo da utopia, está no campo do desejo. Eu acho que não existe, assim, a gente tentar materializar, tipo, não, essa violência pode, matar o Bolsonaro pode, enforcar ele igual o Mussolini de cabeça para baixo pode, mas os ministros não, família não. Aí a gente vai ver, mas acreditar que esse tipo de transformação é possível ser feito sem violência é ingênuo, né? Porque, sei lá, os caras tiram
lá nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, na verdade, estavam arrancando estátuas, né, de escravagistas, e isso era considerado violência, né? Então, é uma carga ideológica muito forte, né? E aí, por fim, né, o que você dizia da relação monetária, né, essa relação monetária que assume a esfera social, isso antecederia a questão do Degos e tem essa lacuna mesmo, né? E que eu acho que não é só da psicanálise, não, né? Eu acho que boa parte das questões coloniais, elas ainda vêm com secundariedade a questão indígena, né, no Brasil. Entre outras razões, porque a violência do processo colonial nos seus primeiros momentos, ela foi muito bem arquitetada, tragicamente bem arquitetada, né? A Lélia dá a entender isso, mas que ela esteja falando da população negra, né? Isso vale para indígena porque foi anterior. Ela diz que uma das diferenças, né, do racismo americano para o racismo latino, do processo de escravização, na verdade, é que no caso dos portugueses já havia um know-how anterior, por conta da invasão da Península Ibérica pelos mouros, né? Já havia uma certa forma de lidar com a diferença racial que permitiu que o processo aquele fosse, digamos, mais avançado tecnologicamente, que não precisasse se valer de uma segregação pura e simples, né? Ou o que veio a ser depois com a ideia da miscigenação. Digo isso porque, retomando um texto do Paulo Sérgio de Souza Júnior, uma das formas que quebrou a espinha dorsal, né, do ponto de vista da linguagem, da língua, né, indígena no Brasil, foi a escala feita antes da unificação do português no Brasil com a língua geral. Em outras palavras, todas as línguas e as especificidades culturais das diversas nações indígenas, elas começaram a ser ainda mais ameaçadas, além da morte direta, né, de doenças e tal, dos estupros e da escravização, porque os indígenas foram escravizados também, né, a gente não pode esquecer isso. Houve primeiro uma unificação de línguas, todo mundo falava a língua geral, para depois, dali um tempo, você instituir que a única língua oficial era o português, né? Então, isso é um ataque em tantas frentes que faz com que, assim, a gente tenha perdido, a meu ver, né? Não estou aqui aventando uma hipótese, porque não é uma área que eu estudo, né? Mas a gente tenha perdido mais traços, né, das culturas locais por conta dessa intensificação e desse processo ter durado muito mais tempo, dura até hoje, né, com a questão da demarcação das terras indígenas, do que com aquilo que a Lélia traz, né, dessa presença africana na cultura brasileira, né? E, por fim, essa ideia de que a relação monetária, ela assume a esfera social. Eu lembraria que acho que tem uma outra forma da gente ver a questão, né, que daí não é voltando para a questão do futuro, né, que não é pelo processo de violência, porque eu acho que a violência ela tem que ser vista como uma formação humana, não como um fim em si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para o que aconteceu com os povos originários ou a população escravizada, só pela via da violência, isso levaria a uma leitura histórica segundo a qual o negro indígena é puramente um sujeito passivo, que sofre essas violências que não deveriam ter acontecido e aconteceram, né? Essa não é a perspectiva que embasa aquele que eu acho que tem o pensamento mais original nesse sentido, que é o Clóvis Moura, né? Lá no Rebeliões e Senzalas, ele vai inverter a lógica, ele vai partir do que ele chama de hermenêutica quilombola. Ou seja, quando a gente muda o foco do capitalismo no Brasil e deixa de tomar como sujeito da história o português e passa a olhar
o escravizado muda tudo. Você vê, por exemplo, na experiência palmarina, o motor da história do Brasil. E por que isso é importante? Porque seja nas formas de vida, de linguagem, de laço social dos povos originários no Brasil, existe uma espécie de horizonte, que daí não é puramente revolucionário marxista clássico, de outras organizações sociais que possam nos livrar dessa chaga. Mas, para isso, a gente precisaria ter uma perspectiva de mudança do sujeito, que é um pouco o que a Lélia faz. A Lélia, a leitura de Clóvis Moura, ela leva essa lógica de que o motor da verdade está, na verdade, tá naqueles que estão diminuídos na atualidade, né, por conta, eu acho, dessa influência mouriana que ela tem. E só que ele está trabalhando em categorias materiais, econômicas, né, sobretudo, e ela leva isso para o campo cultural. Então, acho que a gente tem um grande trabalho de recuperar essas formas de relação para pensar os nossos problemas na atualidade, assim, quase que psicanaliticamente, ignorando um pouco essa ilusão de linearidade, né? Porque a gente tem contribuições ali de jeitos de se organizar e de viver que podem ser resgatadas, a meu ver. Obrigada, Pedro. Acho que com o adiantado da hora, nós vamos finalizando. Eu ficaria aqui te escutando, noite adentro. E você já fica convidado para retornar sempre, né, Pedro? É sócio da casa, frequente sempre lá do Espírito Cerrado. Muito bom te escutar. Muito obrigada a todos os que estiveram Obrigado, gente. presentes. Boa noite para vocês. Muito boa noite. Até breve. Tchau.